Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Para mim é motivo de grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Hoje vamos dar mais uma aula sobre Dogma e Ritual da Automagia. No caso, a segunda aula desse livro aqui, tá? Essa capa. Não que a capa importe, tá? O importante de fato é o conteúdo, mas eu estou falando aqui para vocês que, né, no caso, é essa edição aqui, tá bom? Aí entramos numa questão interessante, né? A gnose. Que gnose, se a gente for extrair mesmo, né? A palavra nua e crua, ela tem por significância a realização, que remete, obviamente, e está interligado à experiência, ao conhecimento que se adquire com a experiência. E aí nós temos aqui domos e kokma, e muitos chamam de shokma. Tudo bem. Nesse caso, a gente não vai se importar tanto com a pronúncia. Eu tenho amigos que são lá de Israel e pronunciam de maneira diferente. Então, é o que eu sempre falo, olha, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, a importância, você até entender o termo, eu acho que entender o termo é mais importante aqui nesse caso, tá? Você pronunciar, você tenta pronunciar da maneira correta. O divino, ele vai entender. Veja, o que é Kokma? Nada mais nada menos que a luz. E o que é a luz? Se não o conhecimento. E aí nós temos aqui, né, a figura de Hermes Trismegisto, que obviamente tem um ensinamento de Jesus no Pai Nosso, que é muito semelhante, né, ao de Hermes, que tudo que está embaixo como que está em cima, o que está em cima como que está embaixo, então assim na terra como no céu. Então a gente vê essa dualidade que na verdade é uma coisa só. E aí a pessoa fala, poxa, mas o que é que tem a ver um ensinamento judaico com Jesus Cristo? Mas é aí que tá. Esses mesmo, que na maioria das vezes falam mal de Jesus, utilizam de Jesus em alguns rituais, eu já vi isso. Isso é de uma tremenda falta de consideração, né? E por isso que muitos seus rituais não dão certo. Ah, mas Jesus é mago então? Ele é conhecedor? Não, Jesus ele é o conhecimento. É difícil aturar isso, né? Ainda mais no meio da magia, porque as pessoas no meio da magia, a maioria está mais preocupada em profanar o divino, não vou dizer que todos, e estão muito mais preocupados em criar um embate, é como se fosse ciência e religião. A ciência e a religião estão unidas, até um certo ponto. Até um certo ponto. Quando a pessoa começa a transformar a religião em superstição, como o Elifas fala, ali já não é mais ciência, porque a ciência está ligada ao divino. Então, domos seria o quê? Nesse caso aqui, podemos levar para algumas vertentes de conhecimento, de algumas ramificações do entendimento e levar domos no sentido de que significa vaso. Mas essas colunas, o que seriam essas colunas? Seriam então de Aquimboás? Tem relação com maçonaria? Tem relação com o Templo de Salomão? Tem relação com as colunas de dentro do templo? Tem relação, portanto, com a questão material e espiritual? Tem relação, então, portanto, com dualidade, com ambiguidade, com a questão binária? Tem relação com o quê? Será que existem só duas colunas? Não. Não existem só duas colunas. Depende da maneira como você vai enxergar isso, mas eu digo sempre que a verdade ela é uma só. Independente se a sua opinião ela é divergente da minha. A sua opinião ela pode divergir, mas a opinião é uma coisa, a razão é outra. Portanto, a verdade é uma só. Então veja, eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, eu acredito somente no judaísmo, não estou falando mal dos judeus nem mesmo da religião protestante ou católica, coisa do tipo. Aí o ritual deu tudo errado. E eu vou utilizar o que então? Acabou a água da arte. Acabou os selos. Acabou tudo. O óleo. Como é que eu vou me defender? Então aí é que tá. É aí onde entra o mantra. Né? E aí a gente, obviamente, remete Hermes a Jesus. Não dizendo que um é a encarnação do outro, ou o destacamento um do outro, ou que são a mesma pessoa. Tá? Não vamos cair aqui em choque de ilusão. Então, a gente pronuncia, por exemplo, deixa eu olhar a hora aqui. Então a gente fala assim, ó, para ti, ou tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em hebraico, como é que isso ficaria? Ficaria com o seguinte mantra. Veja. Até Malkut Vigevurah Vigedulah Leolam
Amém. Então, Jesus Cristo ele fez dessa maneira em hebraico? Aí eu te faço a seguinte pergunta. Será que só tinham pessoas que falavam somente a língua nativa de Jesus? Ou será que a língua nativa de Jesus são todas as línguas porque ele é o criador de todas as línguas? Eu não estou aqui querendo te converter ao cristianismo, eu estou querendo que você entenda que a figura do Cristo é extremamente importante dentro do campo da magia, você acreditando nele ou não. Ora, mas essa oração, esse mantra, ele é em hebraico. Mas Jesus não falou em aramaico? Então seria como se fosse, por exemplo, o português de Portugal e o português brasileiro? Veja, observe e vem. Essa imagem em questão, né? Hermes é como o mestre da gnose. O globo simboliza o conhecimento universal. Então Hermes está aqui, né? Tem a imagem do globo. O céu e a terra indicam um princípio. O que está em cima é como o que está embaixo. As armas e livros mostram a união entre ação, sabedoria e equilíbrio dos opostos. Equilíbrio dos opostos. Portanto, o que é oposto tem que estar em um. E quando fala de um, é o que antecede a união. União, antes vem um. Esse entendimento, ele é importante sim ou não? É importante. Deixa o like, não esquece de se inscrever. Vamos aprender. Ele é de suma importância para se compreender. Vamos lá. Aí a pessoa ela pega e faz o seguinte, olha. Eu vou descartar os ensinamentos de Jesus e vou viver aqui com base em grimórios que falam sobre Lúcifer. Hoje eu estou com esse anel aqui, inclusive, né? Que remete à Atlântida. Né? E muitos falam sobre Atlântida e Hermes, né? E isso aí tem todo um conjunto tem todo um contexto. Quando a gente fala a palavra com no início, por exemplo, conjunto, é mais que junto. Quando eu falo, por exemplo, triluxor ou tríplice fraternal abraço, é porque são tri no final, no início, como prefixo, então são três. Então, com, como prefixo, significa junto. Então, com significa junto. Então, se eu falo conjunto, eu estou falando duas vezes juntos. Se eu falo, por exemplo, compaixão, é duas vezes a paixão, é junto com a paixão. Mas quando eu falo até, eu estou remetendo, obviamente, Malkut, eu estou remetendo, estou trazendo ali o Pai Nosso. Essa parte é do Pai Nosso, porque ele fala no Sermão da Montanha uma coisa fundamental. Assim na terra como no céu, o nosso que dai hoje, né? E período para tal. Mas antes disso ele fala algo importante. Ele também, além disso, ele também diz, né? Inclusive sobre, né, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, ele fala das emoções. Então, não precisa ser pronunciado corretamente. Esse mantra que eu acabei de fazer aqui, ele é de expulsão, ele é de banimento, ele é para limpeza. Então, dentro de casa, as coisas não estão bem, pega, né, você treina, vê como foi que eu fiz, né? Mas significa, tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Malkut é o reino. Vigevurá e Vigedulá. Tá? Então a gente tem que começar a entender, né? Aí quando eu falo Leolam, amém, no final. Então as pessoas têm que começar a observar essas coisas. Tá? Então, ok, terminamos essa parte aqui. Vamos seguir em frente. Então, introdução. Por que não se chama ciência mais gnose? Né? E eu sei que é chato, ser repetitivo, mas é importante sempre fundamentar, né, o que estamos falando aqui. Né? Porque, sabe, meus amigos, é que as pessoas, às vezes, elas pegam as coisas que... Elas aprendem as coisas da Bíblia e fica criando bate-boca do que é certo, do que é errado. E quando vai ver, no final das contas, utiliza o final do Pai Nosso, poxa, para fazer um banimento ou uma expulsão. Né? Pega um ensinamento judaico, que tem, nesse caso, forte ligação com o cristianismo, e fica com as ideias meio furadas. Tá? Você vê, é em hebraico, não importa se Jesus fez em aramaico, nesse caso a gente trouxe em hebraico. A pergunta que fica é, todos que estavam lá ouvindo o Sermão da Montanha, nessa parte do Pai Nosso, todos ali, será que não tinha um grego ali? Será que não tinha pessoas de outras regiões que falavam outros idiomas? Para atender toda aquela pessoa com aquele vozeirão de Jesus, será que todas aquelas pessoas falavam somente aramaico?
Essa é a pergunta, né? Porque se fosse só em aramaico, as pessoas falam, não, ali é o mar da Galileia, na verdade é uma lagoa. E de fato é uma lagoa. Mas eu estou perguntando dentre os povos que tinha, quando Jesus curou um leproso, não tinha uma mulher próxima ali, que era do Egito? Então, Jesus ele tem conhecimento sobre todos os idiomas. Porque não se chama ciência, mas gnoses. Quando falamos em ciência absoluta, falamos de algo que pertence apenas ao princípio divino. A ciência, no sentido pleno, significa a posse total da verdade. Por isso, os verdadeiros sábios de todos os tempos sempre tremeram diante dessa palavra. Eles sabiam que atribuir a si mesmo a ciência absoluta seria o mesmo que usurpar um atributo da divindade. Por essa razão, em vez de ciência, os iniciados preferiram o termo gnosis. Gnosis não é saber completo, mas conhecimento por aproximação, por vivência, como eu disse, experiência, né? E no caso aí, obviamente, remete também à intuição, à intuição esclarecida, não é intuição incompleta, parcial e irregular. É o conhecimento humilde de que o ser humano não sabe tudo, mas é chamado a conhecer tudo que lhe é possível conhecer. O homem, portanto, vive num paradoxo fundamental. Ele nada sabe absolutamente, mas nada lhe é permitido ignorar. Aí chega no capítulo 1, né, sobre o binário como fundamento do conhecimento. Binário. Divino. Bi e di. Díade. Né? Díade, divindade. Ó, palavras. Então é isso que eu estou falando. Ah, mas eu não sei pronunciar corretamente, mas eu entendo a palavra. Eu entendo o que eu estou falando. Tá? Então, dentro de um ritual, você vai fazer um ritual ali, você tem que entender o que você está chamando. E se der uma merda muito grande, você tem que saber se defender. Não vá se não sabe se defender. Por isso que essa encheção de saco no início do vídeo, explicando, reexplicando uma coisa, é para deixar claro para a pessoa, olha, vai fazer um ritual envolvendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiramente eu recomendo, tá? Que não faça. Sem ser iniciado. Mas, se for fazer por curiosidade, por conta e risco. Mas que saiba pelo menos alguma oração e tenha fé no que está fazendo e tenha fundamento, portanto, o axioma envolvido ali dentro de tudo que você está fazendo no campo imaginário. Porque se eu imagino no mental, eu trago do mental, do imaginário, para o material. Tá? A minha mente está ligada ao fogo, o elemento fogo, cabeça. Então, Sol remete a fogo, portanto, a minha mente, simbolicamente, representa em um momento o Sol ou a Lua. Então, o que é binário é o conhecimento que existe duas coisas. Alguém que conhece e algo que é conhecido, obviamente, isso cria automaticamente uma estrutura dupla, chamada binário, sem dois polos. Não existe conhecimento, não existe percepção e não existe consciência. Por exemplo, não existe visão sem algo visto. Não existe pensamento sem um objeto de pensamento. Por aqui basta. Portanto, condição da manifestação. Ou seja, o binário, portanto, não é conflito de por si mesmo. Olha, o binário não é conflito. Conflito. Tem muita gente que utiliza o termo binário e cria um conflito com a ciência, que é um negócio tremendo. Aí, obviamente, né? O binário como base da sociedade da lei. A partir do binário surge a relação, a comparação, o julgamento e a lei. Eu digo aqui, obviamente, que talvez. Se for no sentido de que binário remete à divindade suprema criadora, né, no sentido de Yahvé, Jesus, ou Yeshua, ou Yehoshua, como preferir pronunciar, o pai e o filho, o pai e o filho não é o próprio Espírito Santo, nesse caso. Onde existe apenas um, nada se regula. Onde existem dois, surge a necessidade de equilíbrio, regra e harmonia. Por isso, o binário é a base da sociedade, da ética, da justiça e também da gnose. Aí a pessoa fala assim, olha, mas Jesus, ele não disse que ia deixar o Espírito Santo aqui? Olha, mas Jesus, ele falou Espírito Santo ou Espírito de consolação, ou Espírito Consolador? E o que é que tem a ver com isso aqui, que eu acabei de falar? Se ler direitinho, vai entender. Porque está falando de binário. Está falando de duas forças. Que ou se multiplicam ou se ramificam, ou são una. Portanto, Adão e Eva e o sentido simbólico. Na linguagem simbólica. Adão representa a unidade original, o princípio ativo. Eva representa a unidade refletida. O princípio receptivo.
Não se trata de gênero biológico, mas de funções universais. A tradição diz que Eva sai do próprio Adão para mostrar que os dois nascem do um. Portanto, Eva é o clone de Adão. Portanto, Eva é o próprio Adão. A nível de matéria e a nível de espírito, será que o mesmo espírito fica em duas matérias diferentes? Será que um espírito ele pode ficar, por exemplo, vamos falar de Cosmo e Damião aqui. Cosmo e Damião é o mesmo espírito? Adão e Eva é o mesmo espírito? Existem regras no astral. Regras no astral. Que é como se fosse a física aqui na matéria. A física na matéria, nós temos a tabela periódica aqui, não temos? No campo espiritual não é muito diferente. Então, mas como desdobramento interno da unidade. Quando a unidade se reconhece em dois polos complementares, ela se torna fecunda. Tetragrama e o número 4. A pessoa fala, mas eu comprei eu comprei um tetragramatom. Como é que é tetragramatom se é uma estrela de 5 pontas? Então não é pentagramatom? Não, é tetragramatom porque remete Yud Rei Vav Rei. Né? Que muitos também falam de Yud Koi Vav Koi, Yud Rei Vav Koi, Yud Koi Vav Rei Koi. Olha, tem gente que pronuncia de maneira diferente. É isso que eu falo, veja. Não se trata da pronúncia, não se trata de... Eu tenho muitos amigos que são judeus, moram lá em Israel e tudo mais. É isso que eu falo. Eu já conversei com vários. E vi que pronúncia não é o mais importante aqui. É a energia que você traz. É o que você emana de dentro de si. É o que você vai chamar para dentro de si. É o que você vai unir ao teu espírito durante aquele mantra, durante aquilo que tu está recitando. A união do princípio ativo como princípio receptivo gera o quaternário. O número 4, que simboliza a manifestação completa, nem sempre. Também o número 4 representa também duas díades. A divindade, portanto, positiva, a divindade, portanto, negativa. Só que divindade é sempre positiva, a divindade não é negativa. Não entendi, peraí. Um quaternário, o número 4, ele seria o que então? Entenda o seguinte, um quadrado. O quadrado, junto, né? Portanto, além do quadrado nós temos os elementos, né? Começando, obviamente, por fogo, o fruto, depois crescente, que é terra, porque o fruto ele cai na terra, a crescente cresce, se torna cheia, portanto, o elemento água. Então, logo em seguida vem a lua minguante, né? Que é pós-cheia, que é a minguante, a lua do vento, portanto, da razão, né? Que remete não somente ao vento, mas é o combustível do fogo. Mas quando falavam sobre 4 elementos, dentro desse sentido de 4 elementos no quadrado, portanto, quaternário, eles não estavam remetendo a uma questão de que vento aumenta o poder do fogo, né? Não era dentro desse princípio alquímico, assim como se entende. É no sentido de que o 4 ele tem um binário em si, né? O 4 ele tem um binário em si. Então, portanto, o 4 ele tem o seu lado branco e preto. E isso aqui não tem nada a ver com racismo. Né? Você olha para o mosaico, é preto e branco. Estamos falando de templo, de duas pirâmides, de templo, portanto, de duas colunas. E isso, obviamente, remete ao número 4, sim. Remete ao xadrez. Você fala de 4, lembra sempre do xadrez. 4 direções, 4 elementos, 4 estados da matéria. O 4 é a unidade tornada visível no mundo. Isso aqui é pitagórico, isso aqui é cabalístico. Então, as duas colunas do templo, né? Muitos começam com Jaquim e outros, né, falam de Boaz. Como lei universal. Depende de como a pessoa interpreta isso aqui. Mas lembrando que a verdade é uma só, apesar de, em muitos casos, a gente olhar somente para a simbologia. As duas colunas do templo representam duas forças eternas. Lembrando que isso aqui é conteúdo extraído do livro. Uma sem a outra não constrói nada. Força sem estabilidade destrói, estabilidade sem força paralisa.
Homem e mulher como princípios, não como papéis sociais. No simbolismo tradicional, o homem representa o princípio que inicia, rompe, semeia, transforma. A mulher representa o princípio que acolhe, organiza, desenvolve e conserva. Capítulo 4. A cruz filosófica e o movimento. Dois que se cruzam geram quatro. Dois que se cruzam geram o quê? Quatro. Cruz filosófica. Uma vertical e uma horizontal. 2. A parte da frente e a parte de trás. Formando então o quê? A manifestação do 4 ao mesmo tempo que faz a manifestação do 2. Então existem momentos em que o número 4 ele vai ser positivo. Então quando uma força vertical encontra uma força horizontal, surge a cruz. A cruz não é símbolo de sofrimento, mas de manifestação da vida. Porque antes de ter um universo já existia uma cruz. Os 4 pontos da cruz, quando entram em movimento, geram o círculo. O círculo é a totalidade viva. O ciclo, o tempo e a existência. Caim, Abel como conflito interior. Aí a gente fala de Adão e Eva e depois a gente fala de quem? De Caim e Abel, mas obviamente que aqui não remete a sexo. Remete a dualidade, remete a binário também. Remete também, obviamente, a princípios alquímicos. Tá? Eu estou falando aqui de questão filosófica, da questão, né, do cerne da coisa. Não estamos aqui falando de somente parte espiritual, material, não. Tem coisas que estão além aqui dentro do que eu estou falando. E quem pegar, pegou. A gente não pode dar tudo de bandeja também de graça assim, não. Né? Tem que observar bem o sentido da coisa. Então, o sentido profundo do mito. Caim representa a força, Abel representa o quê? A consciência. O erro não está em Caim existir, mas em agir sem ser educado por Abel. A verdadeira sabedoria não elimina a força, mas a orienta. Quando a força mata a consciência, a própria força se torna maldição. Capítulo 6. Equilíbrio entre as forças opostas. Observa que traz o número 2, em seguida traz o número 4, depois faz um paralelo entre 2 e 4, e aí agora fala do equilíbrio. E lá no início tinha o quê? Tinha Hermes. E aí eu falei de Jesus. Aí eu fiz o quê? Até Malkut, Vigevurah, Vigedullah, Leolam, Amém. Aí fala de quê? Satã, Micael. Como princípio de equilíbrio. E outra coisa, tá? Você pode fazer a oração do Pai Nosso em português também. O ritual deu errado, né? Que seja uma radiestesiazinha, que seja um tarozinho simples. Olha, faz um Pai Nosso antes. Faz um Pai Nosso depois. Se tiver fé, vai funcionar. Eu diria que um Pai Nosso bem feito consegue uma resposta muito mais rápida. Não que magia seja velocidade. Entende? Magia é eficácia. Depende do espírito. Então, é importante entender que, às vezes, um Pai Nosso, um Salmo 91, um Salmo 23, um Salmo 50, um Salmo, sabe? Olha, com fé e devoção, dentro do âmbito da retidão, já é muita coisa. Um princípio de equilíbrio. Na linguagem simbólica, Satã representa a resistência, o limite, a oposição. Micael representa a ordem, a direção, o freio. Isso aqui é muito simples, né? Então, portanto, só existe apoio onde há resistência. E eu digo, depende. Porque onde habita a força suprema celestial é o apoio encarnado. Portanto, lá não há resistência. Ou será que há a resistência lá? Polaridade em todos os níveis. No mundo físico, há atração e repulsão. Na filosofia, a tese e crítica. Na religião, a justiça e misericórdia. Essas forças não se anulam, elas se equilibram. O erro é absolutizar um dos polos. Então, tem que observar, né, que aqui a gente está falando de o erro é absolutizar um dos polos. Portanto, então o Senhor está, né, tá colocando como princípio absoluto aqui Jesus. As orações que levam à compreensão do poder celestial, portanto, que levam ao poder divino de Jeová, de Deus, de Yeshua. Não. Não. É isso que eu digo. Essa questão do entendimento sobre a questão de polaridade não é bem assim em todos os níveis, não. Porque, no fundo, nessa questão de polos aqui, um dos polos vão ser o mais favorável para ter uma vida harmoniosa.
Aí fala, né, do agente universal, que é a energia que circula entre os polos. Os antigos chamavam de fluido universal, éter, força vital ou serpente que morde a própria cauda. O que é a serpente que morde a própria cauda? Aí a gente tem aqui, obviamente, né, na capa do Dogma Ritual da Automagia, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Hã? O que tem aqui na capa? Pois é, né? Impressionante. Então, trata-se da energia que mantém o universo vivo pelo equilíbrio das tensões. A vida não é repouso, é tensão equilibrada. Capítulo 9. O segredo do binário. Existe um nível do conhecimento do binário que não pode ser entregue sem maturidade, pois, mal compreendido, ele leva ao fatalismo e à negação do livre-arbítrio. Olha, veja bem, você é até livre para escolher o bem ou o mal. Você até pode pensar que está livre. A liberdade verdadeira reside na prática do bem, no caminho firme e verdadeiro, na prática absoluta ligada aos ensinamentos de Jesus. O ternário, a solução final. A unidade gera 2. O 2 gera conflito. O 3 gera reconciliação. O 2 não gera conflito. O 2 é um número positivo. A unidade, 1, portanto, gera 2. A unidade, portanto, é divinal. O 2, portanto, é o mesmo 1, só que duplicado, mas também, obviamente, divinal. E o 3 é o 1 e o 2, portanto, é o mesmo 1, é o mesmo 2. Então, não tem essa de reconciliação. Mas o ternário é o ponto onde os opostos se harmonizam. Depende. Os opostos se harmonizam também, a gente pode dizer que também no quaternário, né, ou no binário. Se eu digo que o binário é um lado positivo e um lado negativo, eu posso falar dessa maneira, né? No sentido de anulação. Então, é confuso, mas se você entender, é que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Que aqui está falando, por exemplo, aqui, ó, o 2 gera conflito, né? Aí o 3 gera reconciliação. Não é bem por aí. Porque se eu falo da unidade superior, né, do poder superior, eu estou falando o quê? Que tudo isso aqui, tanto um como dois como três, está ligado ao poder supremo. Então, é positivo. A conclusão. Né? O que é ser realmente sábio? Sábio. Ter sabedoria. Né? A verdadeira sabedoria não é saber tudo, mas saber como equilibrar. A gnose é o conhecimento que reconhece seus limites e, por isso mesmo, cresce com segurança. A unidade só se revela aceitando os dois. Os dois, né, ou o dois, só se salva encontrando o três. Certo ou errado? Depende. Se eu estou ligado a Deus, eu estou ligado a Jesus, portanto eu estou ligado ao Espírito de Consolação. Então o Espírito de Consolação é o mesmo 2 e o 2 é o mesmo 1. Então acabou. Ah, mas princípio de trindade aqui dentro da magia? Como é que pode isso? Pois é, como é que pode isso? Tu tá fazendo oração cabalística, né? Mas o cara, olha, ele tá ali dentro de um ritual, né? Ele tá dentro de um ritual, ele taca o pau em Jesus, ele fala mal de Salomão, ele fala mal de Davi. Mas ele vive naquele mundo de Nárnia dele, e aí ele faz aquele ritualzinho dele, achando que, eu sei praticar magia. Aí vai, tá ele lá fazendo Salmo 91, porque o ritual pede Salmo 91. Usando pantáculo à torta à direita, que tem nomes em hebraico, latim, grego, falando do Salmo. Não dá para entender. Não dá para entender. Então, se não compreende, respeita. Se não compreende, respeita. E é assim que a vida vai caminhando. Quando a gente não conhece algo, é melhor não falar sobre. Tem que falar do que conhece, para não passar vergonha. A pessoa, às vezes, ela fica achando que o autor do livro ele estava querendo só ensinar magia. E não. Ele faz claramente aqui também. Está querendo explicar para a pessoa quais os fundamentos. O que a pessoa, para praticar um ritual, ela tem que ter em mente.
A ética, olha, tem um termo que tem um autor, né, que fala muito de projeção astral. Ele fala sobre cosmoética. E a cosmoética é a palavra certa para se falar de alta magia, nesse caso aqui. Cosmoética. Deixa o like, não esqueça de se inscrever. Importante.